Querida Eva, talvez seja um pouco cedo para escrever essa carta. Eu adoraria criar um ambiente que preservasse a leveza da sua infância pelo tempo que você quisesse. Mas o mundo é mais forte do que qualquer pessoa. Nem eu, nem seu pai, nem ninguém pode te proteger para sempre do mundo que você vai descobrir. Também não acho que a nossa função seja colocar você em uma bolha. Pelo contrário, nosso trabalho é nutrir em você a coragem, as habilidades para desbravar esse mundo. Com o Dia das Mães acontecendo no meio de uma pandemia, é impossível não pensar no futuro. Em especial no papel das mães daqui para frente. No meu caso, mãe de 2 meninos e uma menina. Pensar nisso me deu vontade de escrever uma carta para minha Eva. Para ela e para todas as mulheres do mundo. E hoje converso e me inspiro nas histórias de 2 mulheres que admiro. Luísa Helena Trajano, presidente do conselho de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Eu não conformo de uma mulher ser por mulher ganhar menos. E a minha amiga Ivete Sangalo, um dos ícones da música brasileira e conhecida por ser uma mulher forte, tanto na voz como na forma de encarar a vida. Minhas filhas, eu jamais imaginei ser mãe dessas meninas tão lindas e maravilosas e donas do meu coração. A gente sempre ouviu muito na educação das meninas, né, de que as meninas têm que ser meigas, discretas e tal, e que o menino pode ser briguento, pode falar alto, pode isso, aquilo, aquilo. Como é que você acha que a gente pode mudar isso? Eu acho que é uma tradição, é uma crença muito limitante de anos, né? De anos, que até a gente, de vez em quando, se pega machista. Você acha que você teve uma criação feminista? Aprendeu sobre os direitos das mulheres e dos homens também? Como é que você se tornou essa potência de mulher? Foi com uma criação assim ou não? Foi muito interessante, eu devolvo muito, sou filha única e a minha tia não teve filhos, que é a que fundou a empresa, e eu tenho o nome dela. E ela, na época, era uma pessoa que trabalhava na coisa. Então, assim, parece que eu fui meio designada. Mas é interessante, Angélica, porque e por ser filha única, eu tive duas influências femininas muito fortes. A minha mãe, que morreu cedo, eu tinha 32 anos, mas era uma pessoa com muita inteligência emocional. Então, ela falava, vai sozinha que você é capaz, faz isso. Eu andei de ônibus cedo em Franca, eu andava sozinha. E quando eu chegava reclamando de alguma coisa, da professora, dos amigos, de colega, ao invés dela falar, coitadinha da minha filha, até por eu ser filha única, ela falava assim, o que será que você pode fazer para que as pessoas te escutem, para que ela não faça isso com você? Então, a minha mãe me ensinou muito a cabeça de solução. É impressionante como isso me marcou. Ela nunca falava, ai, coitadinha da minha filha, eu vou lá falar com a professora. Ela sempre jogava a equação para mim. O que você pode fazer para isso não acontecer? A influência maior que eu tenho na minha vida é de minha mãe. Angélica, hoje eu estava arrumando os brinquedos das meninas, aquela velha arrumada no final do dia. E a gente está agoniado com essa quarentena, eu pensando assim, em inúmeros privilégios que nós estamos vivendo em meio à quarentena, quantas pessoas nesse momento estão vivendo sem nenhum privilégio, e eu pensando, meu Deus, por que essa angústia está me tomando se eu não tenho por que estar angustiado e tal. Esse pensamento, e às vezes uma tentativa de eu driblar isso, é algo que eu sinto que é uma força. Não é um mérito, mas uma força de perceber que eu não devo fraquejar, porque não é dado a mim esse direito. Embora eu sei que eu tenho, mas eu prefiro olhar o todo. Esse é um exemplo que eu tenho da minha mãe. Eu acho que minha mãe... Esse exemplo ela deixou para você, de olhar em volta. De olhar em volta e perceber o quanto ela poderia driblar aquela circunstância mais do que o outro. Então, isso soava meio como um sistema machista. Meu pai era um cara extremamente machista. Era um homem que queria aquela roupa dele, com a roupa bem passada. E eu, criança, me lembro como... Eu tenho umas cartas que eu escrevia para minha mãe. Eu dizia para ela, você tem o mel, você é a abelha rainha. Era você pequena empoderando a sua mãe, dando força para ela. Eu estava conversando hoje com a minha tia sobre o poder feminino de uma visão sobre as coisas muito objetiva e periférica também. Nós temos essa percepção. Eu acho que uma palavra que define o feminino é percepção. A mulher tem uma percepção do todo, de uma forma de administrar o todo, que é
Porque eu acho que nem nas melhores faculdades você aprenderia isso. Você não acredita. Infelizmente, meu marido morreu faz uns 8 anos. Eu vou fazer agora em julho 46 anos que eu seria casada. Eu não tinha uma peça de enxoval para casar. Eu não tinha um pano de prato, eu não tinha nada. Isso há 46 anos, você não sabe que você é bem mais nova, tinha baú, né? As mães faziam baú, fazia... Ela nunca fez um enxoval. No dia do casamento, ela ainda falou, se você não quiser, não casa. Você foi criada para ser protagonista da sua própria vida. Numa época em que as mulheres eram criadas para casar e ter filhos. Agora eu vou falar uma coisa engraçada que eu li, que é o seguinte. Numa entrevista, você contou que a sua mãe, ela dizia que era para você não discutir com as freiras, para você não confrontar elas. Que tipo de confronto era esse? Eu achei engraçado. Eu tenho mania de justiça social, eu tenho mania de igualdade, né? Desde menina. Que mania boa, né, Luísa? Não, e eu discutia, por que aqui não tem pobre, por que vocês não abrem bolsa de estudo, por que não tem, apesar de gostar e ter muito carinho com a escola que eu estudei, a minha mãe falava assim, calma, viu? Hoje você não vai ficar discutindo lá, não. Você não fica mostrando, calma. Então, ela sempre me pedia calma. Naquela casa, Angélica, minha mãe ensinava a gente a cuidar da casa. Mas ela ensinava a gente a cuidar da casa para a gente ter independência. Não era cuidar da casa porque a gente era a menina que cuidava da casa. É tipo, saibam fazer as coisas. Vocês ter liberdade. Vocês serão livres se vocês souberem fazer as coisas. Então, a gente já tinha essa lida. Quando o pai morreu, minha mãe entrou em depressão. Nós assumimos a casa, eu e Cíntia, minha irmã. Assumimos. Sim. Nós fomos para um apartamento menor, não é tão bom quanto, mas menor. Era uma outra realidade. Foi aí que minha mãe decidiu fazer as quentinhas. E a gente desceu para vender. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi aí que eu entrei no shopping, que Dito já era muito meu amigo, me arranjou um emprego na loja de frente a dele. E eu inseri no shopping uma cultura de que quentinha era uma coisa hypada. Você ainda não tem idade para entender exatamente o que é machismo, mas você certamente já sofreu os efeitos dele. Já deve ter ouvido alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa porque deve se comportar como uma mocinha. Já deve ter ganhado vários presentes cor-de-rosa sem nem parar para pensar se essa é mesmo a sua cor favorita. Com 12 anos eu comecei a trabalhar nas férias e também foi um papel muito importante, eu gostava de dar presente. A minha mãe ouvia te falar, não dá, vai trabalhar, ganha e dá. E eu fui ser vendedora. Imagina eu saindo novinha, chegando em São Paulo, vivendo com homens, que até hoje eu só convivo quase com homens. Eu segui muito o meu coração e minha essência. Eu falava, eu não quero ser masculina, eu quero ser uma pessoa feminina. Então, assim, eu nunca usei calça comprida no trabalho, não sou contra. É mesmo? Nunca usei aquelas ombreiras. E eu falava, eu queria ser eu não queria me perder, porque hoje eu percebo que a minha intuição foi legal, o meu sentimento, a minha ajuda do absoluto, porque quando você vai perdendo, é igual um elástico, a sua essência, porque poder e dinheiro, tudo é passageiro, né? Você viu agora, todo mundo foi para o mesmo lugar, não para o mesmo barco, estou deixando isso bem claro. Não vamos igualar, não. Nós estamos em barco muito bom, tem gente que está à deriva, em barco tomando chuva e tudo mais. Eu não quero igualar todo mundo no mesmo. A tempestade é a mesma, mas os locais que as pessoas estão é diferente. Então, assim, mas todo mundo entrou em confronto com si mesmo, sentiu a sua impotência, que eu acho que foi o que mais mexeu com a gente. Ninguém imaginava isso. Então, eu falava, Angélica, no meio da reunião, assim, com o homem, estou intuindo. Ninguém me dava muita bola, sabe? Mas assim, estou intuindo. Porque a intuição é uma coisa muito feminina, né? A intuição é uma coisa muito feminina. Os homens deviam ficar olhando e falar, ela tem um poder que nós não temos. Eu sou de uma família de 4 homens, né? 3 irmãos e um pai. Então, eu tive uma lida com a postura do homem desde muito pequena. Eu me lembro que eu atendia telefones com o objetivo de mentir para a menina que meu irmão não estava em casa. Na verdade, era uma namorada que ele não queria atender porque ele já ia encontrar. Eu me lembro disso. E eu me lembro que chegou um dia que eu condenei aquilo. Eu falei, eu não vou mais atender isso. Porque você precisa ter coragem de assumir isso. Eu me lembro dizendo aos meus irmãos, vocês têm que ter coragem ou de terminar com essa criatura ou de assumir esse risco que vocês estão tendo. Não me envolvam nisso. Então, a vida inteira foi muito assim. Eu não sei se eu posso dar esse exemplo aqui, mas eu vou dar, se não puder, você corta. Tá. Eu me lembro que meus irmãos falavam assim, eu estava ali, aí estavam assistindo na televisão, eu queria mudar o canal, eu era menor, eu era caçula, ficava enchendo a paciência e dizia, não me encha meus culhões. Você falava? Eles falavam. Não enche meus culhões, não enche meus culhões, não enche meus culhões, não enche meus culhões.
Um certo dia, meu pai falou assim, Ivetinha, desliga a televisão e vai estudar. Eu digo, pô, meu pai, não enche meus culhões. Ele falou, você sabe o que é culhão? Eu falei, não. Mas se os meninos falam, me enche meus culhões, eu também posso falar, me enche meus culhões. Você não pode falar. Eu digo, então vamos sentar todo mundo e vamos dizer para todo mundo que não pode falar culhão. Não, mas seus irmãos, veja bem. Eu digo, não, meu pai. Ou ninguém fala, ou todo mundo fala. A sua empresa tem 50% de mulheres entre os empregados e 40% de mulheres no conselho administrativo. Sempre foi assim? Quer dizer, você sempre fez algum tipo de mudança para manter esse equilíbrio? É tão natural lá na empresa que nunca teve salário menor para mulher. Eu venho de uma família de mulheres que já trabalhavam. Para mim era tão natural. E quando eu comecei a ver a diferença, é que eu comecei a lutar muito pelas mulheres. E não era nem por mim. Eu não conformo de uma mulher ser por mulher ganhar menos. Eu falo para os meus colegas, é uma questão de caneta. Como é que uma pessoa vai ganhar menos porque ela é mulher ou homem? Quer dizer, eu falo para vocês, não tem cabimento isso. Isso é uma coisa que muita gente não entende sobre o machismo. Os homens também são afetados. Eu tento ensinar aos seus irmãos que meninos também choram, se sentem frustrados, que não precisam ser corajosos o tempo todo. O machismo é uma mazela social. Superar essa influência nociva vai ajudar todo mundo. Mas não se iluda, filha. Até hoje, as consequências para as mulheres são mais profundas. Você falou uma coisa super importante, Luísa, que eu acho que é legal a gente comentar, que na sua empresa você passou a se preocupar com essa coisa da violência contra a mulher, né? Uma gerente nossa de 37 anos, linda, num shopping chique de Campinas, foi morta canivetada pelo companheiro com o filho de 8 anos, claro. Lógico que ele não viu, mas ele pegou o filho no outro dia, foi deixar para a mãe 3 horas, depois ele se matou. E quando eu entrei, eu fiquei muito mal, porque eu falei, puxa, talvez se eu tivesse visto, trazido para ele, você acha que está longe de você, que só acontece em periferias, por mais que eu trabalhava, que eu ia em debate. E aí, na hora, a gente criou uma linha junto com as mulheres do Brasil. Eu sou caótica, eu vou criando, eu sou startup, depois eu vou melhorando o que eu estou fazendo. E a gente criou uma linha e eu chamei várias empresas que já estavam fazendo, a Avon, empresas que já trabalhavam com isso juntos, chamei mulheres do Brasil e a gente montou um manual para as empresas. Mas você se sente frágil em algum momento, Ivete? O que te deixa mais frágil? Assim? O que você acha que te deixa frágil? Angélica, frágil, mas isso não tem a ver com o fato de eu ser mulher. A minha fragilidade, ela é muito pessoas ruins, assim. O que uma pessoa ruim pode fazer diante de você, que é uma pessoa de bem? É o kamikaze, né? O cara que derruba a torre. Acho que a única coisa que pode me parar diante de um homem é a violência física. Mas ainda assim, eu deixarei uma memória. Mas assim, A gente tem que jogar mais na janela mesmo essas coisas todas para que as mulheres se encorajem mais para falar, para que elas tenham essa força aí de chegar e de brigar pelos direitos delas. Eu vim pensando no carro hoje, eu pensei exatamente isso. A posição do machista, ela é tão inferior energeticamente, racionalmente, ela é inferior. Uhum. Porque a posição machista, ela é diante da própria impotência do homem. Ele não consegue realizar que aquela mulher, ela é capaz, ela é incrível. Por isso que aumentou, porque numa quarentena isso fica ainda mais evidente. Para o homem que é civilizado, por mais machista que ele seja, ele engole e diz que é chocolate. Agora, o cara que não é civilizado e se depara com uma mulher atuante, mais do que ele esperava, aquilo joga ele na última escala dele. Ivete, você virou a embaixadora da boa vontade da ONU, né? Contra o tráfico de pessoas. Como é que você se relaciona hoje com essa questão, por exemplo? Isso foi um divisor de águas na minha vida. Mas, assim, me trouxe muita lucidez e, acima de tudo, a percepção de que é preciso tratar desse assunto, porque nesse exato momento, Angélica, quando a gente tem, por exemplo, uma pandemia dessa, o assunto principal dos nossos dias é o vírus, é o coronavírus, mas existem outras milhões de coisas acontecendo que matam, que destroem vidas, que destroem famílias, que estão no subterrâneo das questões. Quando a gente fala disso, é uma semente plantada para que essas pessoas sejam resgatadas, saiam daquela angústia, daquela agonia. Sejam vistas, né? Sejam vistas. Então, assim,
muito da minha vaidade artística, ela foi... Eu podei a minha vaidade artística quando ela estava fazendo sombra em lugares que não precisavam fazer. Não é fácil ser mulher no mundo que a gente vive, Eva. Se você seguir todos os padrões de beleza, vão questionar a sua inteligência. Se você quiser ser de outro jeito, vão dizer que você não se cuida. Eles vão falar do tamanho da sua saia, do seu corte de cabelo, de quem você escolhe para estar com você, do excesso de maquiagem, da falta de maquiagem. Eles vão comentar as marcas do seu corpo, dizer que você é gorda demais ou que você está magra demais, ou muito sem graça, ou muito sexualizada. Eles vão criar disputas sem sentido entre você e outras mulheres. Vão duvidar da sua capacidade, diminuir as suas conquistas, vão achar os motivos mais supérfluos para dizer que você não é perfeita. Mas ninguém é, filha. Nem eles, nem eu, nem você, nem ninguém. Você, assim como eu, passou por gestações. Sim. E nessa nossa vida, no entretenimento e tal, a gente tem essa cobrança, não só no que a gente faz, mas em todas as áreas tem, mas a nossa tem bastante, porque a gente está muito exposta. Tem aquela coisa de engorda, de emagrece, de corre atrás, de maquia, faz, malha. Muda o corpo mesmo. E muda o corpo, e muda tudo, assim. Você se sentiu pressionada por esses padrões? Olha, eu não senti nenhuma pressão porque eu tenho essa natureza, mas houve a pressão. Houve. Claro. Daí a isso tomar conta de mim já é outra coisa, mas houve uma pressão absurda. Pautar a nossa vida sobre esses aspectos é muito doloroso. Isso é um sacrifício que você faz. E para quem vive isso, é 100% do tempo. Para quem pressiona, é apenas 1% do tempo da vida dessas pessoas. Ninguém passa o dia dizendo assim, estou pensando em Angélica, eu quero ver o que a Angélica vai fazer. Não, ela chega e fala a você, Angélica, você, sua bunda, não sei o quê. E vai viver a vida dela. E aí você fica com aquele, sua bunda, sua bunda, sua bunda. É isso. Isso é uma grande loucura. E quando você vai ver, na maioria, nos 100% das pessoas da sociedade, cada um vai ter sempre algo que é fora de um padrão. Por quê? Porque não existe um padrão. Se for por uma questão estética, eu perder toda a minha relação emocional, que foi costurada nesses anos todos com essas pessoas, é porque isso não tem nenhum valor. Você casou cedo, não foi? Você casou com 20 e poucos anos? 22 anos. 22 anos. E aí logo teve filho e tal. Você sentiu alguma pressão, assim, da família, dos amigos, da sociedade, para que você parasse de trabalhar e ou para que você ficasse cuidando dos filhos? Como a minha mãe também me ensinou uma coisa que eu ensino muito para as mães. Quando eu tive o primeiro filho, ela falou, que é o Frederico, ela falou, olha, você está tendo a coisa mais importante da tua vida. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem receita. Porque se tivesse, você largava tudo e ia fazer o que eles falassem. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos. Saiba que você tem que ter bom senso, muito amor e fazer o que você gosta. Esse foi o conselho dela para você? Isso que eu estou falando. Agora ela foi mais importante, que as mulheres adoram ouvir. Não tenha culpa. Porque se eles for bom, vai ser Deus que ajudou. Se foi ruim, foi porque você trabalhou. Então, você não vai ter mérito nenhum. Não tenha culpa. Eu espero que você se inspire no exemplo de outras mulheres fortes que vieram antes de você. Que aprenda e se desenvolva com elas. E que apoie as mulheres da sua geração e das próximas, para que aos poucos a gente deixe o mundo mais justo para todo mundo, inclusive para os homens. Você acha que você faz parte desse movimento de empoderamento feminino? Você se considera uma pessoa que levanta essa causa também, Ivete? Do empoderamento, do feminismo, de alguma forma? Eu acho que você pode levantar causas e falas com posturas. Eu acho que o exemplo ele é muito mais eficaz do que a teoria. Eu acho que a prática ela é fundamental. Isso é o que eu utilizo na minha casa com os meus filhos. Eu jamais digo aos meus filhos faço o que eu digo e não faço o que eu faço, ou o contrário. Então, acho que a postura, e naturalmente a minha postura, a minha maneira de fazer as coisas, na minha visão, ela é totalmente em força de empoderamento. Primeiro, porque eu acredito que eu tenho esse poder. Não é algo que alguém me convenceu de que eu tinha. É algo próprio, é algo genuíno. Eu acho que já tem melhorado muito. Eu vejo
criação da minha neta. Eu tenho Que tipo de batalha você acha que ela ainda vai enfrentar, Luísa? Eu acho que pelo contrário, viu? Ela vai, quando ela chegar mais moça, daqui a 8 anos, ela vai falar, não entendi por que a minha avó lutava tanto para a igualdade da mulher. Eu tenho tanta fé que isso está diminuindo, e cada vez mais, que eu acho que ela tinha até um grupo de 40 mil mulheres, por que ela teve que lutar? Então, agora, de vez em quando, eu não sou muito de teoria, eu conto para ela o tanto que ainda é difícil, porque ela já não está sentindo tanto mais. Eu acho que, pelo contrário, ela vai falar, eu não entendi a minha avó lutar tanto pelas mulheres. Eu não posso desejar um mundo para os meus filhos no qual eu não colaboro com absolutamente nada. Eu acho que eles 3 são peças fundamentais na construção desse mundo deles. Isso depende muito de mim. Então, assim, o que eu deposito no futuro deles são eles próprios. O que eu aplico na vida dos meus filhos diariamente, coisas que eu acredito, como de ter dignidade, ser honesto, mas ser honesto consigo. Eu fui em Salvador trazer umas roupas de cama, porque estava, enfim, aqui faltando e tal. E eu fui em casa rápido e tal, e voltando eu falei assim, estava ouvindo o Mestrinho, que é um amigo meu que é músico, sanfoneiro maravilhoso. Eu falei, vou botar aqui Mestrinho nas alturas para eu dar uma chorada. Eu dar uma chorada, que eu estava com saudade de minha mãe, de meu pai, quando eu era criança, essa coisa da pandemia, de ficar dentro de casa, de não poder ver as pessoas. E aí eu comecei a dar aquela chorada gostosa, chorei. E me lembrei de que eu, quando era criança, o mundo tinha eu tinha uma outra ideia do mundo. Era uma perspectiva e uma expectativa completamente diferente da que eu tenho hoje. Porque a realidade vem e corta você no meio, na navalha. Sim. Mas eu acho que a gente não pode traduzir isso para as nossas crianças, porque senão elas não transformarão absolutamente nada. Assim como Ivete e Luísa, existem outras mulheres inspiradoras, como a senhora Estela Sabino, uma grande referência para sua filha, doutora Esther Sabino, pesquisadora e professora de medicina na USP, responsável por sequenciar o genoma do novo coronavírus no Brasil. E uma das muitas mulheres que estão lutando por nós nessa pandemia. Você, sendo médica, já realizou a expectativa inicial, mas eu não tinha outra. Ficou extra a ideia de ser cientista. A minha faixa etária, ainda quando comecei a estudar, a maioria das minhas amigas, as mães não trabalhavam. Então, ter uma mãe que trabalhava, que era médica, que saía de casa, foi sempre uma inspiração para saber que era o caminho que eu tinha que fazer, que eu tinha que buscar. E isso dava força para não pensar, não, você tem que casar e só fazer isso. Para mim foi uma inspiração ter uma mãe que trabalhava, que dava para dar conta de tudo. Então, acho que isso ajudou muito a ter uma vida assim como eu tenho. Então, eu tenho tudo para agradecer. O bom na vida é ser feliz. Então, se você foi feliz assim, realizou todas as minhas expectativas. Meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e os ciclos dos filhos, principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. E como mãe não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e no absoluto. Procure não identificar coisa nem pessoas. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução das pessoas. Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. E que as forças divinas continuem sempre com você, dando-lhes uma coisa que eu peço todo dia: sabedoria, autoridade e justiça. Luiz Helena. Começaria assim, minhas filhas, eu jamais imaginei ser mãe dessas meninas tão lindas e maravilosas e donas do meu coração. Eu jamais imaginei ser mãe de 3 filhos tão lindos e que quando elas crescerem, que elas sejam um pouco de mim, porque foi de mim que elas saíram, entendeu? Então eu acho que é o que eu desejo a elas, que elas sejam maravilhosas, lindas, felizes, e que nunca se esqueçam de mim, porque
O meu amor por elas é imenso. Angélica, você com sua Eva aí fica jogando essas purpurinas na gente, aí você lasca a Ai, gente. você já tinha dado sua choradinha hoje, eu ainda não tinha dado não, rapaz. Mas ser mãe de menina é muito massa, porque nessa luta que a gente vive para liderar e para empoderar, a gente perde muito da sutileza e da delicadeza do feminino. E as filhas trazem isso para a gente. Querida Eva, seu nome é inspirado na primeira mulher que já viveu. Essa carta é para você, mas ela é também para todas as mulheres do mundo. Eu desejo força, sabedoria, felicidade e união para todas nós. O mundo é mais forte do que qualquer pessoa, mas não é mais forte do que todas nós juntas. Conta comigo. Eu também vou contar com você.